Ô Rodrigo, mas às vezes o coração do homem ele é enganoso, né? Então aquele texto que fala assim, maldito o homem que confia no homem. E eu achava que esse texto estava dizendo assim, maldito o homem que confia no outro homem. Só que esse texto quer dizer, maldito o homem que confia nele mesmo, nas suas próprias crenças, na sua própria força. Então às vezes você está passando por uma necessidade financeira. E aí você vai no culto e o cara está pregando lá, o irmão está pregando, e ele fala sobre prosperidade, porque a maioria das pregações hoje é sobre isso, né? E aí, quando ele vê que você na pregação está sendo tocado, tipo o seu olho cheio de lágrima, você começa a pegar o lenço, começa a chorar, ele vai olhar para você e falar assim, aquele é o alvo fácil. Eu vou profetizar bênção na vida dele, ele vai se desmanchar, todo mundo vai ver que Deus está me usando e a igreja vai explodir. Então, eu cansei disso, de ir nos cultos e acontecer isso. Às vezes eu fui no culto uma vez, o meu amigo estava do meu lado, e o pregador falando sobre vale, sobre prosperidade, e ele falou assim, olhou para o meu amigo do meu lado e falou assim, e você? Você está passando por prova, não está? Meu amigo, não. Não, você não precisa de uma bênção financeira? Porque todo mundo precisa. Meu amigo falou assim, não. Tem certeza? Ele falou assim, não. Você está no vale, no deserto ou está no monte? Ele estou no monte. Ah, então tá bom. Porque é assim que acontece. Às vezes as pessoas veem assim, e eu sou bem sincero, às vezes eu não sei. Nos últimos meses ou anos, né, depois que eu entrei para a faculdade teológica, eu não sei se eu fiquei muito incrédulo, se eu fiquei muito frio, mas é difícil eu acreditar em muito movimento dentro da minha própria igreja, dentro da igreja que eu faço parte. Tem muito movimento, às vezes, tem muita meninice, tem muitas coisas que é nítido que Deus não está usando aquela pessoa. E a minha maior preocupação, às vezes, a minha oração, quando eu estou no culto, é que eu vejo a pessoa que está sendo usada lá, usada entre aspas, no altar, e aí ele fala uma heresia, e todo mundo levanta a mão, dá glória a Deus, eu olho para a irmã do lado chorando, e eu falo, meu Deus, mas não é Bíblia que ele está falando. Então, acho que eu não sou crente mais, eu estou na carne, porque todo mundo está sentindo Deus aqui com essa heresia, eu não estou sentindo, eu falo, Deus, me ajuda. Eu desviei, não estou sabendo? Então, é muito complicado para você, principalmente quando você estuda a Bíblia. Não que eu sou o maior dos teólogos, mas quando você entende pelo menos o básico, é difícil você ir para o culto e conseguir aceitar muitas coisas que são pregadas. E aí, principalmente no meio pentecostal em que nós fazemos parte, você vai no culto aí, como eu sou um pregador, né? Aí outro irmão está pregando e você tipo não pula, não roda, não levanta, não fica... Você está ali, você está ouvindo a palavra, você está raciocinando, você está querendo entender e você não está querendo pular, rodar, sapatear. Pelo menos eu sou assim. E às vezes as pessoas olham e falam bem assim, ele não está pulando, não está rodando, não está levantando a mão, não está correndo, porque nem ele que está pregando. Mas não é isso a verdade. A verdade é que eu aprendi que o culto tem que ser um culto racional. Eu não preciso ficar correndo para lá e para cá. Não preciso ficar rodando. Então, às vezes posso até ser mal interpretado no meio pentecostal por não te ficar fazendo aquilo que eles querem que faça, aquilo que eles querem que a massa faça na hora da pregação. Então, eu fico bem na minha mesmo. E eu não tenho problema nenhum com isso. Então, esse é o verdadeiro avivamento. Então, mas, se você perguntar para qualquer pentecostal, ou 99% das pessoas que vão para a igreja e são pentecostais, se você perguntar o que é um culto pentecostal, o que é um culto avivado para você? Pentecostal não, porque o que é um culto avivado para você? Eles vão dizer que um culto avivado é aquele culto que acaba todo mundo correndo, pulando, todo mundo caindo no chão. Esse é um culto que foi uma bênção, esse é um culto avivado. Mas na verdade o avivamento não tem nada a ver com movimento. Tem a ver com o quebrantamento, o arrependimento, uma mudança de caráter, mudança de atitude. Isso que é um verdadeiro avivamento, né? Então não adianta, eu costumo dizer que não adianta você pular, rodar no domingo à noite na igreja, correr lá para ali e para cá, e na segunda-feira ninguém saber que você é crente na sua empresa, seu trabalho na escola. Aí, Robson, é um ponto que eu sempre questionei. Aí você vai ver que tem alguma coisa errada. Porque tem todo esse avivamento, entre aspas, que é um avivamento, né? Esse pular, essa coisa frenética, na verdade, correr, essas coisas e tal. Só que, por exemplo, um culto de domingo, vamos supor que é um congresso domingo, beleza. Então, vamos supor,
Passou segunda, terça, tem um culto. Chegou terça, só tem 2 obreiros, o pastor, quer dizer, cadê aquela coisa? Mas no Brasil isso acontece? Não, vamos pegar ali a nossa igreja. Não, no Brasil não no Brasil não acontece. Então, se é uma coisa que o cara... O jeito que ele ficou ali, na verdade, com Deus, se for uma coisa mesmo gloriosa, na terça-feira ele tinha que estar ali para receber mais, e na quinta também. Mas por que se esfria? Não, porque não foi um avivamento. Não foi um avivamento. Quer ver uma coisa clássica? Eu posso falar porque eu sou o superintendente lá da igreja. E aí você vê o culto de domingo à noite explodindo, lotado. Aí você vai para a escola dominical, todas as classes estão com faltas. Todas as classes. Você vê as irmãs com 120 membros, sei lá, 100, vamos lá, tem 30, 25. Isso Você vê os varões lá que tem 60 obreiros, tem 25. A mocidade tem 40 jovens, vem 20. Todos os departamentos. Então, tem no mínimo 2 pontos a respeito dessa má frequência dos jovens ou da igreja em todo na escola dominical. Primeiro, porque eu estou falando no modo geral, tá? Não estou falando só da minha igreja, estou falando no modo geral. Não há um preparo dos professores. Como é que é escolhido os professores da escola dominical no Belém ou nas igrejas? A maioria não é alguém que fez teologia. A maioria, tipo assim, você é líder da mocidade? Então dá aula lá para os jovens. Assim mesmo. Você é o quê? Você é dos obreiros? Você pode dar aula? Então dá lá aula. As irmãs, você é regente? Você é coordenador aí? Então dá aula para as irmãs. Então não é alguém que estudou, não é alguém que tem diploma. Eu não estou falando, não posso generalizar. É claro que tem igreja que tem professores que estudaram, fizeram teologia. Mas, Andrinho, você daria, se a sua filha, a Júlia, precisasse fazer uma cirurgia, você colocaria ela para ser operada por alguém que nunca fez medicina? Não. Eu procuraria os melhores médicos. E como é que para a igreja não pode ser desse jeito? Para a igreja, assim, né? Pra igreja pega alguém que tipo assim, porque ele é legal, porque ele deu um dízimo alto, porque ele é bacana, então coloca ele para pregar, coloca ele para dar aula. Então, se na vida secular nós tratamos as coisas com mais seriedade, nós queremos o melhor para nós, por que para a igreja não pode ser assim? Então, como é que eu posso colocar um pastor para dirigir uma igreja se ele nem tem curso nem teologia? É verdade. E agora para a minha vida secular eu não vou dar, quando você tem o seu carro, você não vai levar para o Zé da esquina arrumar o seu carro, você vai procurar um mecânico, você pergunta, você conhece um mecânico bom? Isso. É isso que nós fazemos, não é? E agora na igreja, no mundo espiritual, a gente, o pastor ali, ele é legal. Pastores que têm mente fechada, Andrinho, que não aceitam ideias. Não, mas nós não podemos mexer com a liturgia, está funcionando há 100 anos, então... Não é assim que funciona. Não estou dizendo que tem que mudar a Bíblia, tirar a Bíblia do altar. Que nem o Andrinho acabou de dizer, as pessoas não vão para a igreja de manhã por falta de entusiasmo. Elas às vezes até vai uma vez, vai 2 vezes, mas vê que é sempre aquela mesma coisa. Professores despreparados, professores que não estudam, não tem uma base fixa, estrutural ali, a pessoa vai 2 vezes e vai embora. Vai 2 vezes, vai e embora. Às vezes ela até vai e tem professores capacitados, mas não tem espaço para esses professores trabalhar. Fazer uma manhã jovem, fazer uma exposição bíblica, uma classe única, dar um estudo, pegar um tema atual, falar sobre coisas atuais. Não, é sempre a mesma coisa. O que eu fiz esse trimestre? A nossa revista está falando sobre o livro de João. Só que ela pula vários capítulos, porque não dá para falar todos. O que eu sentei com a classe? Fiz uma proposta. Falei assim, eu vou dar uma exposição para vocês do livro inteiro de João, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Então, cada domingo nós vamos falar sobre 2 capítulos que vai dar até o final do trimestre. A sala está lotada, Andrinho. Chega dia que tem 40 alunos, vem pessoas de outra igreja. Teve um domingo que veio um menino lá da Barra Funda assistir a aula. O Robson. Pessoas de outra igreja, meus vizinhos estão indo para a escola dominical. Só que se prepara. Acho que ele bateu aí, viu, na câmera. Exposição, infelizmente, eu não vejo na nossa igreja. Primeiro, porque o tempo da palavra é pouquíssimo. Um culto, William, o nosso culto é um culto desequilibrado. Eu estou falando nosso culto, estou falando da onde eu vou, estou falando só da nossa igreja.
Graças a Deus o pastor agora está dando mais tempo para a palavra. Mas eu falo no modo geral, os cultos que eu vou é desequilibrado. Por que é um culto desequilibrado? Como é que tem 2h30 de culto e só meia hora de palavra? Quando tem. Como é que tem 2h30 de culto, William? E quando chega na hora da palavra, sabe, né, varão? Aconteceu aqui muitos grupos, né? Prega aí 20 minutos. E aí você, mandando cartinha, aí você vê, tem como. É um culto desequilibrado, não tem o equilíbrio da palavra e do louvor. Não tem uma exposição bíblica. E às vezes, quando tem, isso que me mata. Quando tem o tempo da palavra, quando o pastor fala assim, tem 1 hora para a palavra. O despreparo é tão grande que o obreiro não tem uma mensagem de 1 hora. Então ele já está acostumado em pregar 25 minutos, no máximo meia hora. Então a mensagem que ele preparou é só para meia hora. Aí o que ele faz? Ele lê um versículo, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, e começa a contar testemunho. Quando eu era criança, eu tinha um cachorro que morreu, eu viajei para o milharal. Aí começa a contar um monte de coisa e a igreja está ali. Cadê a palavra? Desanima, Andrinho. Tem que ter um preparo, tem que ter um cuidado. Eu, quando vou preparar uma mensagem, eu fico separado. Não é que eu sou o melhor pregador, mas eu tenho que entender que eu vou falar com a noiva de Cristo. Isso aqui é a palavra de Deus, então eu não posso fazer de qualquer jeito. Eu tenho que fazer com excelência. Então, e outra coisa, eu não tenho que fazer para as pessoas me amarem, me ovacionarem, bater nas minhas costas e falar assim, rapaz, que palavra. Primeiro ponto eu tenho que fazer, como pregador da palavra, eu tenho que honrar a Deus. Eu tenho que ser fiel àquilo que o texto está dizendo. Rapaz, eu falei, o Senhor, meu pastor abriu o Salmo 23. Ó, misericórdia. Rapaz. Então, eu tenho que ter essa noção. Às vezes você vai para o culto, aquele culto maçante. Tem 2 casos, não tem tempo para a palavra, e às vezes quando tem, a palavra é pregada e não é pregada do jeito que ela é. Aí fica aquele negócio maçante. Aí eu não volto para a igreja dessa. Eu perco o gosto, tem como voltar. Então esse problema, a falta de entusiasmo, as pessoas não vão mesmo. Culto de doutrina, você vê que na maioria das igrejas é tudo vazio. Robson, mas você acha que a gente está vivendo aquela parte da palavra que diz que o amor de muitos se esfriariam? Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriariam. Eu creio que, se isso for verdade, Andrinho, eu não sei, eu não lembro, né? Porque eu não era convertido ainda, há 20 anos atrás. Eu só ia para a igreja, né? Eu se converti faz uns 10 anos, de verdade, se converti mesmo. Então eu não ia para culto de doutrina. Eu não sei como era o culto de doutrina há 20 anos atrás, 25 anos atrás. Se era lotado, se era vazio, eu ouço dizer que era cheio, que até fechava as portas da igreja, o negócio era mais complicado. Só que isso acontece muito, principalmente na nossa igreja. Estou falando do Ministério do Belém agora, tá bom? Porque eu sei que tem pastores que têm consciência disso, mas tem muitos pastores que não têm consciência disso. Eles acham que doutrina está implícita em usos e costumes. Então ele diz assim, olha, a mulher aqui no nosso ministério não pode usar brinco, porque a Bíblia fala que não pode usar brinco. Aí você vai pedir o texto que fala sobre isso? Não dá. Mas lá em 1 Pedro, capítulo 3, vai dizer que a mulher não pode usar brinco. Eu vou ler só para vocês terem noção, a base que eles dão sobre isso. E aí a pessoa lê o começo do texto, não lê o resto, e tá tudo, prega e todo mundo tem que aceitar. Se você se levantar e questionar, você é o errado, você é o que está se rebeliando, porque nós somos assim. Só que o que nós vamos fazer então? Porque se o meu líder diz que eu tenho que andar desse jeito porque a Bíblia fala que tem que ser assim, só que ele não me dá uma base bíblica e eu sei que a Bíblia não fala sobre isso, como eu devo me portar? O que eu devo fazer? Eu digo por mim. Sim. Tá? Respeitar isso, mas a gente não pode generalizar. Porém, eu não posso pegar isso como via de regras e dizer que quem vai para a igreja sem terno é pecado. Ou quem vai para a igreja de calça está em pecado, certo? Correto. Que nem quando eu estava na universidade, tinha muitas questões e eu fiquei muito curioso, porque eu não conhecia a doutrina calvinista, eu não sabia de nada disso. Quando eu fiz o primeiro curso teológico básico, nem passou perto desse assunto na sala de aula. Então eu cheguei lá achando que só o Belém estava certo, acabou e não tinha outra linha de pensamento. E aí surgiu várias questões, e uma das questões foi, fazer tatuagem é pecado?
E aí eu, claro que é. Oxe, claro que é pecado. Como assim não é pecado, gente? Aí os meninos falaram bem assim, tá bom, é pecado? Me mostra o texto que fala sobre isso. Aí eu falei assim, não, meu pastor falou que é pecado. Não, mas tudo bem. Agora pega a sua Bíblia e abre e me mostra o texto que é pecado fazer tatuagem. Eu falei, eu não sei onde está o texto, mas o meu pastor falou que é pecado, então é pecado. Então, a maioria das convicções que muitos pentecostais têm hoje é baseado naquilo que ele ouviu, não naquilo que ele leu. Que nem, até hoje, minha mãe não aceita, tipo assim, ela acha que é errado mulher que usa brinco. Ela acha que não pode usar brinco, corrente, colar, pulseira. Ela acha que é extremamente errado isso. Aí eu falei, mãe, mas aonde está na Bíblia isso, mãe? Me mostra onde está o texto. Ela, não, porque eu aprendi assim, quando eu me converti, o pastor Orlando falou que era isso, então é assim. Eu falei, tá bom, mãe, mas a senhora não pode se basear naquilo que alguém disse. A nossa regra de fé é a Bíblia. Então, se a Bíblia não falou, se a Bíblia não deu base, então por que eu vou tomar e vou seguir isso como regra? Então, a maioria das pessoas hoje estão dentro da igreja e quando o pregador prega a palavra, ela levanta a mão, dá glória a Deus, vai para casa e não abre a Bíblia para consultar. Ela acredita. Só que aí quando alguém que entende um pouco de Bíblia chega para conversar com ela, ela vai ficar perdida. Ela vai, não, mas ela vai ficar sem resposta. E isso, eu digo, tipo assim, 90% das pessoas que estão dentro da igreja são dessa forma. O Robson, e assim, nessa questão é muito interessante, o que acontece? As pessoas, elas foram movidas por medo no passado, é o medo, tipo assim, eu vou pôr o medo, que você quer ver uma coisa? Você é uma criança é inocente de tudo, mas você fala só, não põe a mão naquilo ali que vai te dar um choque, mas não dá choque. Ela vai olhar e vai pegar um trauma, não vou pôr o dedo, não sei, que vai dar um choque. O medo, na verdade, a gente que coloca na cabeça da criança e na cabeça das pessoas também. O que acontece? As pessoas, elas foram levadas por medo disso, medo daquilo. Você quer ver uma questão, por exemplo? Eu conheci um amigo meu no trabalho e ele falou assim, William, está falando sobre dízimo. Se minha mãe passar do dia 5 sem dar o dízimo, as coisas já começam a faltar dentro de casa. Isso aqui o devorador, como meu pastor falou, fez, rapaz, ela foi o pastor, o líder dela, colocou na mente dela o medo. Ó, se eu passar aqui, Deus vai mandar um raio na minha cabeça. Então, usos e costumes, eles foi colocado medo na mente das pessoas. E é muito importante esse assunto. Entre usos e costumes e doutrina, tem uma lacuna aí. Uma lacuna, tipo assim, se eu andar desse jeito, Deus, o que Deus vai fazer comigo? Então foi colocado medo. Usos e costumes. Tem um pastor aqui no Brasil que ele diz que se você não dá o dízimo, você vai para o inferno. Ele usa o texto de Malaquias, que diz, roubará o Senhor teu Deus? Com o quê? Com dízimo, não trazendo o seu tesouro à casa do tesouro. Seus dízimos e oferta à casa do tesouro. Aí ele pega lá em Apocalipse capítulo 21, versículo 8, que diz assim, e os que ficarão de fora são os ladrões, os mentirosos, os prostitutos. Aí ele pega um texto lá de Malaquias, pega o texto de Apocalipse, quem é ladrão, quem que não dá o dízimo é ladrão, está roubando o Senhor. Ele pega o de Apocalipse, fala que quem não vai para o céu é os ladrões. Ele fala, então se você não der o dízimo, você é bandido, ladrão, vai para o inferno. E as pessoas falam assim, meu Deus, então eu tenho que dar o dízimo, porque se eu não der o dízimo, eu vou para o inferno. Só que na verdade, se isso fosse verdade, não teria nenhum motivo de Cristo morrer na cruz do Calvário. Porque eu compraria a minha salvação. É a mesma coisa de usos e costumes. Se usos e costumes salvasse, qual é o meio de salvação? Então Jesus não precisava vir à terra. Qual o mérito de Jesus na salvação se eu consigo me salvar? Então Jesus não precisava nem vir à terra. Se eu consigo me salvar pelos usos e costumes, se eu andar de saia, se eu não cortar o cabelo, se eu fazer essas coisas. Então as pessoas ficam com um pensamento muito errado a respeito de doutrinas básicas que nós deveríamos saber de cor desde a escola dominical, desde do primário, vamos dizer assim. E ficar perdido até hoje fica perdido. Não sabe. Se você perguntar umas perguntas básicas para muitos jovens da igreja, 1 Pedro capítulo 3, e as pessoas pegam esse texto como base sobre usos e costumes, tá? Da mesma forma,
Você, esposa, sujeita-se à autoridade do seu marido, assim mesmo que ele se recuse a obedecer a palavra, será conquistado por sua conduta, sem palavra alguma. Você entendeu? Eu vou ler de novo, tá? Ó, ele está dando um conselho para a mulher, Pedro, tá? Da mesma forma, você, esposa, sujeite-se à autoridade do seu marido, assim mesmo que ele se recuse a obedecer a palavra, será conquistado por sua conduta sem palavra alguma. Está dizendo para a mulher assim, olha, mesmo você casada, mesmo se o seu esposo não obedecer a palavra, seja submissa a ele, mesmo se ele não seja crente, seja submissa a ele, porque mesmo se ele não obedecer a palavra, ele vai ser conquistado sem palavra alguma da sua boca. Está dizendo assim, você não precisa ficar pregando para ele, você não precisa ficar falando de Jesus toda hora para ele. Com as suas atitudes, mulher, você vai conquistar o seu esposo. E aí você vê que tem mulheres que estão na igreja há 10 anos e o marido não é crente, porque ela ora pelo marido para ser salvo, só que quando chega em casa ela fala mal do pastor, fala mal do irmão, briga com a irmã, xinga em casa. Aí o marido fala assim, ela é crente? Eu sou mais calmo que ela que é crente? Então quando a mulher ela entra e entende que ela é o espelho de Deus na casa dela, ela começa a conquistar as pessoas, a sua família, só pelo jeito de tratar. Essa é a primeira parte do que ele está dizendo. Olha o versículo 2. Mas, por observar o seu modo de viver puro e reverente, não se preocupe com a beleza externa obtida com penteado, extravagantes, joias caras e roupas bonitas. Em vez disso, vista-se com a beleza que vem de dentro, que não aparece, a beleza de um espírito amável, reto e separado para Deus. Aí eles pegam esse texto e falam assim, está vendo, mulher? Você não precisa se arrumar, você não precisa se preocupar com essas coisas, você tem que ser uma mulher exemplar dentro de casa. Só que o texto não está dizendo isso. O texto está dizendo bem assim, que a maior beleza da mulher, a que tem que se destacar acima de tudo, é o caráter dela. É aquilo que está por dentro, não aquilo que está por fora. Mas Pedro não está falando para a mulher não usar roupa cara, não fazer penteado no cabelo e nem usar os apetrechos, né, brincos, joias. Está dizendo bem assim, você pode usar tudo isso, mas o maior destaque tem que ser o que está por dentro, não o que está por fora. Aí as pessoas, aqui ó, porque o versículo de número 3 fala assim, não se preocupe com a beleza exterior obtida, com penteado extravagante, joias caras, roupas bonitas. Então você não precisa usar roupa bonita. Ser santo não significa ser relaxada. Ser santo não significa ser uma mulher que não se cuida, uma mulher que não se penteia. Aí a mulher que acha que ela é santa, ela acha, não, porque eu sou santa, eu não posso usar uma maquiagem. Porque eu sou santo, eu não posso passar um batom, não posso usar um brinco, então... Aí o marido fala assim, tá bom, fica aí toda feia, não vai no salão, não faz a sobrancelha, não faz unha. Ele vai fazer o quê? Primeira mulher que passar na frente dele, bonita, ele vai olhar. Porque a mulher dele não se arruma, não se cuida, porque o pastor falou que não é para usar maquiagem, não é para fazer nada. Ela fala, tá bom, você vai me conquistar como feia desse jeito? Você é nota 10. Você é mulher amável, tudo, mas pelo menos é um equilíbrio, né? O Robson, eu fico vendo como é que Esther seduziu o rei Assuero, né? Já que é toda feia, toda... Não, rei? Não tem como, né? Ela era... Então, é um detalhe que eu tô falando sobre mulher, né? Um detalhe. E aí tem mulher que pega e fala assim, entendi essa palavra. E também exagera, né? O exagero. Infelizmente. Pode falar. O Robson, foi bem explicado. E assim, o que eu mais pego ar, assim, eu tento secar uma hora que você pega ar, é a hipocrisia, por exemplo. Na parte ali, a gente vai falar da nossa igreja, falar das outras, falar da nossa, né? Por exemplo, você não tem oportunidade para cantar um hino porque tá de brinco, porque é costume da igreja, beleza. Mas o cabelo pintado pode. A tatuagem na sobrancelha pode, né? Que agora a sobrancelha tatuagem pigmentada, ela é uma tatuagem. Só que ela está embaixo de uma pele da hipoderme, né? Que é a camada de cima, e a derme é a de baixo, que é aquela tatuagem que não sai.
Então, essas coisas me matam, cara, porque tem uma jovem ali que quer cantar, puxa, mas eu tenho um brinco. Uma outra pinta o cabelo e canta. Mas, que nem o pastor Eronilton já deu oportunidade para um casal, lembra de um casal que ele trouxe, que o casal tava o cara de tatuagem e a mulher de brinco? Eu não lembro, sinceramente. Foi eu tava no culto. Então, essas coisas já tinha que parar, mano. Porque eu sempre... é aquilo que a gente falou, né? Os costumes. Só que a resposta que as pessoas dão, os líderes desses ministérios que freiam esse tipo de coisa dentro da igreja, as respostas que eles dão, porque eu já fui lá e questionei, né? A resposta é que, por um lado, eu não sei se vocês vão conseguir entender a resposta dele. Eu consegui entender, só que eu não concordei 100%. Mas a resposta é, por que não libera brinco, por que não libera calça, por que não libera, sei lá, cavanhaque, tatuagem, por que não libera essas coisas? Porque mesmo sem liberar, já há um exagero por certa parte de algumas pessoas. Tem mulheres que dentro da igreja, ela vem com o vestido tão apertado que parece que foi colocado a vácuo. É isso mesmo. Ela vem com roupa curta da igreja, vem com decote. Então imagine se liberar, como é que vem? Vem de leg para a igreja, vem de mini saia para a igreja. Então a resposta que esses líderes dão para não liberar essas coisas é exatamente isso. Eles têm medo do exagero, de pessoas virem para a igreja de qualquer forma. Tipo assim, já que liberou, então vou vir de calça de academia para a igreja, vou vir com o decote lá cavadão. Então as pessoas, eles têm esse pudor. Mas aquilo que você falou, eu concordo 100%. Um exemplo, um brinco não salva ninguém. É um exagero isso. Só que aí eles têm medo disso, mas eu não concordo. Eu acho que a pessoa, Andrinho, quando vai a um lugar santo, ela tem que entender que as vestes dela tem que ser conivente com o ambiente que ela está. Independente se é calça, se é blusa, se é macacão, ela tem que olhar e falar bem assim, essa roupa está adequada para eu ir ao culto? Essa roupa é uma roupa de ir adorar a Deus? Não sei se vocês viram um programa uma vez, que era Esquadrão da Moda, que eles fizeram com uma mulher evangélica. E a mulher evangélica indo com as roupas curtas, indo com os decotes. Aí o próprio pessoal do programa, que não serve a Deus, falou para ela assim, você vai assim para a igreja? Desse jeito? Isso não é roupa de ir para a igreja. Aí eles falaram bem assim, diante do juízo você não vai desse jeito. E por que para a igreja você vai desse jeito? É uma falta de noção que até as pessoas do mundo sabem o jeito de ir para a igreja, e tem gente que serve a Deus e não tem o mínimo de pudor de colocar uma roupa para ir para o culto. Aí entra o pudor e a modéstia, né? Aquilo que o Vilamar falava. Eu acho que é muita falta de temor. Porque uma pessoa que nem eu, Andrinho, eu não gosto de falar sobre os costumes quando eu estou pregando. Porque eu acho que uma pessoa que vem para a igreja com uma roupa apertada, com um decote, ela não precisa ouvir sobre usos e costumes. Ela precisa ouvir sobre Jesus, porque ela nunca foi convertida. Porque uma pessoa, se ela fosse convertida, ela não andaria daquele jeito. Ela teria o temor, ela saberia diante que ela está, diante de um Deus que é santo. Então ela não iria para um culto querendo provocar o outro irmão sexualmente. Então falta muito isso. E eu vejo isso no nosso ministério e fora do nosso ministério. É uma coisa, eu falo assim, Jesus, como é que vem assim para a igreja? Os meninos agora, tudo apertado, os meninos com uma calça que vem aqui no meio da canela e vai para o culto, é normal. Robson, agora me explica uma coisa, por exemplo, nossa igreja ela é clarinha, ela não é uma igreja escura, né? Que agora a tendência agora são igrejas escuras, né? Luzes no palco, a tendência agora, sim, isso sim. Acho que veio lá dos Estados Unidos, né? Sim. Essa tendência. Por exemplo, a nossa igreja tem tudo ali um jeito quadradinho, os irmãos de terno, barba feita, tal, beleza. Uma coisa que eu questiono, por exemplo, você, quanto tempo que você não vê uma cura na igreja, uma coisa extraordinária, se o pessoal é tão santo? Então, você não vê, e o batismo com o Espírito Santo que diz que, cadê? E quando você vê essas igrejas escuras, que o pessoal tem luz vermelha, azul, você vê pessoas batizadas com o Espírito Santo, acho muito legal, você vê cura,
você vê um monte de coisa. Aí eu te faço uma pergunta, o que é então tá no ambiente, porque claro, escuro, tá na roupa, tá na barba feita, tá e todas essas coisas, e por que as outras é tão desse jeito que a bola de neve? Diz que lá é um Pentecoste, que pessoas batizadas com o Espírito, pessoas sendo curadas. Esses dias eu vi a menina levantando na cadeira de roda, uma dessas igrejas pretona. Então, o que está errado? Porque eu entendo assim, o Robson, que o nosso Cristo, ele vê nós seres humanos, o que você é dentro, o que você é fora. Talvez eu dentro, eu estou mais nu do que qualquer um ali. Quando foi no Apocalipse que Jesus fala, você já é nu, eu já estou te vendo nu, você está de roupa, mas você é nu. Você está entendendo? Uma líder ali, eu já cansei de questionar, vai puxar a orelha de um fulano, do ciclano, chegou aqui fora. Ô Andrinho, respondendo a pergunta do William, e já entrando nesse assunto, William, a gente não pode generalizar um exemplo, as igrejas pretas estão com mais presença de Deus do que as igrejas claras. Certo? Porque tem muita igreja clara, eu não sei se você tem andado por aí muito, mas eu também não tenho andado e visto essas coisas. Mas eu tenho certeza que existem muitas igrejas que são igrejas tipo normais, clara, que realmente existem líderes sérios, que realmente acontece ali, tem a presença de Deus. E também existem muitas igrejas que tem a tonalidade, as paredes pintadas de preto, igrejas que eu frequento, eu costumo frequentar uma igreja que é assim, lá no Itaquá ali, chamado Bereana. Muito boa, toda preta, telão no fundo, bênção, pastor é uma bênção. E eu vejo a presença de Deus lá. Só que eu acho que essa falta de, por exemplo, de batismo, cura, essas coisas, vem muito das pessoas que estão ali na igreja. Se é uma igreja que busca, se é uma igreja que está ali com o coração sincero para Deus, se tem um pastor de oração, um pastor sério, eu acho que isso aí vai acontecendo. Irmão, vamos fazer aqui um mês de oração, mas não é aquele mês de oração que vem 3, 4, a igreja toda. Hoje no grupo não vai cantar, nós vamos orar aqui, nós vamos fazer uma campanha de oração. O nosso problema é que a gente faz isso só em época de congresso. Um mês para o congresso, todo mundo aí vai fazer um jejum para o congresso, aí vai Deus batizar no congresso. Acabou o congresso, desfaz até o grupo da oração. Quando eu estava lendo sobre Martinho Lutero, ele disse que uma vez estava pregando, né? E um sapateiro se converteu na pregação. E ele falou bem assim, acabou a ministração, o sapateiro foi até ele e falou bem assim, olha, eu vou largar tudo. Eu vou largar minha sapataria. Não, ele falou assim, eu vou largar minha profissão e eu vou seguir, agora eu quero ser missionário. Aonde o senhor for, me fala onde tem alguém para fazer missão, para evangelizar. Aí Lutero falou bem assim, qual é a sua profissão? Ele falou assim, eu sou sapateiro. Ele falou, você quer honrar a Deus com a sua vida? Faça um bom sapato e venda pelo bom preço, você vai estar glorificando a Deus. Então, glorificar a Deus ou evangelizar é em todo momento, é eu sendo bom esposo, eu sendo bom pai, eu sendo bom funcionário, eu sendo bom cidadão. Isso é uma forma de você evangelizar. Alguém vai olhar para você e falar assim, nossa, como ele é honesto, como ele é manso, como ele é calmo, como ele é um bom pai, como ele é um bom esposo. É porque ele é crente, porque ele serve a Deus. E a Bíblia fala que você tem que ser um bom pai, tem que ser um bom marido. Então ele está seguindo aquilo que a Bíblia fala. A Bíblia ensina a ser uma pessoa assim, é o Deus dele que ensina, então eu quero ser crente. Eu quero isso para a minha vida. Então, se nós formos olhar, William, para muitos ministérios, ou procurar o ministério perfeito, não vai achar. Não tem como. Eu gosto muito de alguns ministérios, mas não tem como. Todos vão ter falhas. Talvez nós conheçamos um pouco mais o nosso e conhecemos um pouco mais as falhas porque nós estamos inseridos nele. Isso. Mas se nós estivéssemos em outro ministério, nós também se queixaríamos, porque todo ministério tem falha. O homem é falho. Então, onde tiver liderança de homem, você vai ver que vai ter falha, e se você for olhar, você vai se revoltar, vai sair, não vai querer mais saber de igreja. Por isso que há o movimento dos desigrejados, né? Porque nenhuma igreja é perfeita, e não vai ter. Mas nosso foco é Cristo. Nós temos que, eu vou para a igreja assim, Senhor, eu não sei quem vai pregar, não sei quem vai cantar, mas eu vou lá te adorar. E às vezes a pregação está ruim, o louvor é antropocêntrico, a palavra é antropocêntrica, e eu falo, Senhor, mas eu estou aqui para te adorar. Então eu pego o que me cabe. Eu vou com 2 sacolas, uma que tem um buraco e a outra que é fixa. Então, pastor Edísio, você lembra? Não lembro, não sou dessa época. Falava isso aí.
mas que eu aprendi isso na teologia. Então eu vou para o culto. Isso. Então a coisa que me serve, a coisa que é bíblica, eu coloco na sacola boa. As coisas que são heresias, sacola furada. Então eu só levo para minha casa aquelas coisas que me edificam. Agora se eu for fazer uma análise, se eu for ser o fiscal do culto, aí acabou. Aí eu nunca vou participar de um culto perfeito. Isso. Entendeu? E como um corpo, um organismo vivo, né, Robson? Como às vezes a gente não é individual lá dentro, a gente cria umas mudanças para melhor, né? Nessas coisas, por exemplo, a gente está tocando no assunto aqui. Eu acho que quando você se posiciona para uma mudança para melhor, que nem isso que você tá fazendo agora na escolinha, né? Sim. Você acha que você não vai ter uma retaliação? Com certeza. Por que todas as vezes que você vai fazer uma coisa para melhor, alguém quer te barrar? Você lembra dos ensinos da quinta? Sim. Aquilo não era bom, por que parou? Maravilha, né? Maravilha. Porque eu acho, Robson, que tem um monopólio, eu acho que aquilo que, esse cara está destacando demais aqui. Você entendeu? Igual uma coisa que eu não sei sua visão, mas eu sempre achei isso. Que um curso de teologia, ele tinha que ser gratuito para os membros. Sabe por que tem que ser gratuito? Primeiro, o membro ele paga o dízimo. Então o dízimo já é para pagar todas essas coisas aí que são pagas. Você não pode cobrar um valor de uma coisa 2 vezes, sendo que você já pagou por ela. Sim. E outra, aceitas aí fora, por exemplo, eu fiquei sabendo dos Mormons, né? Os Mormons, eles se preparam 13 anos para poder ser missionário em um país. Então, tudo para eles, até curso de inglês lá é gratuito. Eles têm, né? Então, por exemplo, chega um testemunha de Jeová na casa de um jovem, ele não sabe nem onde está Salmos. Ah, não, é porque... Por que eu não sei? Talvez um pouco de empenho. E outra que é cobrado. Eu acho que... Por exemplo, você que é um estudioso da Bíblia, o Sandro, outros irmãos, eu acho que tinha que ter um dia para vocês dar um ensino forte de teologia. Um dia eu fui conversar com o irmão falou assim, William, mas isso não acontece porque o Belém já cobra, já tem escolinha, então se você fazer de graça, como que o irmão vai lá pagar? Então tudo tem um pouco de dinheiro no meio, né, Robson? Na universidade, fazer um trabalho da faculdade no terreiro de Umbanda. E aí o pai de santo lá me explicou que tem muito crente macumbeiro. Sim. Porque tem muito crente que dá oferenda e não dá oferta. E qual a diferença de você dar uma oferta e fazer uma oferenda? A oferenda é quando a entidade pede para você dar uma oferta, dar uma quantia, garantindo que você vai ter o retorno de volta. Então você vai fazer uma oferenda aqui de uma cabeça de boi e você vai ganhar um apartamento. Eu garanto para você. Isso é o quê? É oferenda. Porque eu dou visando aquilo que eu vou receber depois. Agora, na igreja, no cristianismo, você não dá oferenda. Você dá aquilo que você já ganhou do Senhor. Então você devolve, é uma oferta de gratidão. Você não dá 10 para ganhar 100. Você dá 10 porque você já ganhou 100. Então você está dando como gratidão. E na igreja tem muito crente, macumbeiro e pastores e líder que coloca na mente do crente que ele tem que dar oferenda. Irmão, dá porque você vai receber. Dá a casa, você vai ganhar a fazenda. Dá o Fusca que você vai ganhar uma BMW. Então isso é o quê? É uma oferenda. Eu estou investindo. Eu não estou sendo grato. Eu estou olhando para o cristianismo e estou falando que o cristianismo é uma bolsa de valores. Eu estou apostando no cristianismo. E a Bíblia não ensina isso. A Bíblia me ensina a ser grato, a ser fiel a Ele. E eu já vi, Robson, pastores renomados, eu estou te falando isso porque eu também, se a pessoa der os seus 10, é grato, não estou falando que é errado, porque tem pastores renomados aí, que eles falam assim, se você não der os 10 esse mês, no outro mês você tem que dar 20. E são pastores aí de... No Brasil? Inclusive eu No Brasil não, né? Eu discuti com um pastor que ele é parente da minha... Não vou falar o nome aqui se ele vai assistir. Ele falou que você tem a obrigação de dar os 10 de tudo que você ganhou. Então, quando nós falamos obrigação, é complicado. Porque aí o fariseu, quando ele dava por obrigação, ele falou para Jesus, eu dou. Eu falei, mas você está dando obrigado ou está dando por amor? Porque ele achou que ele dando por obrigação, ele... Eu acho que uma pessoa que ela está com o coração em Deus,
ela reconhece a gratidão. certeza. Então não precisa ser algo forçado. Ela dá tipo assim, Senhor, tá aqui, o Senhor me deu, eu tô te devolvendo. Não importa o valor, tá aqui. Porque para Deus não importa. Tipo, Senhor, o meu dízimo esse mês é R$10. Tá aqui, ó. Agora me explica lá que o Andrinho falou. Sim. Você pode dar o dízimo. Malaquias fala o quê? Trazei o tesouro à casa do Senhor, certo? Para que nela haja mantimento. Então, o objetivo do dízimo é para que haja mantimento dentro da igreja. Então, o dízimo é para quê? Para manter a igreja. Então, qual a diferença de eu pegar o meu dízimo e dar para o reino? Porque nós podemos considerar a igreja como o reino do Senhor. Então, se eu abençoar uma pessoa que está carente, eu não estou fazendo também para o reino? Eu não estou mantendo alguém do reino? Então não tem problema. Então, Robson, mas se você hoje, domingo, e pregar isso no púlpito, alguém vai te pegar, sabe por quê? Eles ensinaram pra gente que não pode ser assim. E o que eu tô falando pra você agora... O discernimento E aceitar. Então, Andrinho, só que qual foi o início da nossa conversa? Nós temos que obedecer o ministério em tudo. Você tá... porque ali o pastor está ensinando, não, o dízimo, você tem que entregar o dízimo. Se você for abençoar alguém, tem que ser alguma coisa fora disso. É aí que é complicado, porque eu acho que a nossa igreja ela tinha que ensinar isso a fundo, se é ou se não é. Porque se a gente está obedecendo, nós não está desobedecendo? Tem como, Igor? Nós não está desobedecendo? Se fizer um negócio desse, um exemplo? Nós estamos desobedecendo se nós fazer igual o Anderson. Sim. Mas um versículo chave para você ser um pós-tribulacionista. Um versículo que você chegou à conclusão um dia na sua casa e falou, eu sou pós. E não é um pensamento meu. Isso eu aprendi. Eu estudei e aprendi isso. Isso não é um pensamento meu. Isso aqui é um pensamento que a maioria das pessoas que estudam vai chegar nessa conclusão. E qual é o chave? Um versículo? Quer ver um exemplo? Ó? Só para você ter ideia. Não, eu já entendi o que você quis dizer já, mas me deu um tapa Então eu tô de voando. periga na cara. Então eu tô viajando aqui. Não, porque nós achamos... O que você falou até agora faz sentido. Então, nós achamos que vamos ser poupados da grande tribulação. Só que a grande tribulação é a última parte do, vamos dizer assim, a vida é como se a vida fosse um teste. A nossa vida aqui é como se fosse primeira, segunda série, faculdade, e quando chega no doutorado é a grande tribulação. Se aqueles que suportarem a grande tribulação, é esses que vão falar, não, se você suportou até aqui é porque você é fiel. Então esse negócio de marca da besta, que nem nós aprendemos que vai ser um chip que vai ser colocado na mão, na testa, isso não está na Bíblia isso. Não está na Bíblia. Não está na Bíblia? Não está na Bíblia. Peraí, então explica direito aí que... Fala da marca, mas não fala fazer um chip. Isso. Não, isso. Só que aí nós temos Mas que... vai ser marca mesmo? Não vai ser marca. Fala do número da besta. Número 666. Fala que as pessoas vão ser marcadas? Não, fala o número é. E quem receber, né? Que fala da mão e testa. A mão fala de ação, certo? De ação. E testa fala de mente. Então aquele que aceitar o sistema na mente com as obras da mão, praticar o sistema, e está falando de um sistema. Então não é nada que é uma Não, marca. é o sistema. É um sistema na mente e com a mão você vai agir segundo o sistema. Então nós temos que interpretar. Isso aí é um estudo longo. E por que o número de um homem? Porque é o número do homem. O número do homem é o número 6, na numerologia bíblica. O número de Deus é o número 7. Então é o 666, é o número de um homem. É o número do homem. O homem vai impor o sistema e os homens vão aceitar e vão executar. É o homem, é o sistema do homem. Então por que fala que aqueles que não foram marcados não vão Aqueles que não aceitar. Faz sentido. Entendeu? Aquele que não aceitar. Porque você não vai tipo assim, porque um exemplo, tem o Mondex, que é um chip que vai na mão assim que você abre, chega perto do carro, o carro abre. É do tamanho de um grão de arroz. Você já viu, né, isso aí? Então, se for a marca da besta, ele vai perguntar para você, ó, essa aqui é a marca da besta, tá? E você quer colocar em você ou não? Quem é o crente que vai falar assim, a marca da besta? Então eu não quero não. Não tem sentido nenhum isso. Isso faz sentido mesmo. Não, mas isso, William... Faz sentido segundo o que você... Isso, mas isso é só você pensar um pouco. Porque nós ouvimos e acreditamos, beleza, glória a Deus.
Você vou pra viu? casa. Ô Robson, você entrou num assunto interessante, isso que é o problema de nós crentes. Eu li meia dúzia de versículos, eu peguei aquilo como uma verdade, e por isso que tem um estudo em cima daquilo ali para você entender o teor, né? Só que Caramba, o mínimo, sei que você falou, cara. o mínimo que nós deveríamos fazer, o mínimo, é estudar outra linha de pensamento fora nossa. Você viu como é importante ter isso na igreja? Então, só que a gente, às vezes, ouvimos uma coisa, aceitamos, não questionamos, e talvez tem pastores que acham que a marca da besta vai ser um carimbo, vai ser um chip. Tem pastor que eu já vi falando que a marca da besta era o bilhete único. É pesado. E aí tem mais ver do bilhete único, não vou usar o bilhete único. Então, tem muitas coisas que a Bíblia vai dizer, e tem muitos pastores que distorcem e pregam no púlpito. Puxa, Rob, essa daí, cara, até eu fiquei com vergonha aqui, cara. Que a gente viveu anos com essa imagem na cabeça. Ou será que vai ser o código de barra? Aí passou o código de barra. Agora é o Mondex. É o Mondex, né? Se for o Mondex, não faz sentido. Não faz sentido mesmo. Porque se for o Mondex, eles vão perguntar. Porque a Bíblia fala aquele que não aceitar. Então, se você não aceitar, é porque você está sabendo. Tem lógica mesmo. Então eu aceito ou não aceito, eu não vou receber sem antes saber do que se trata. Então eu não seria culpado disso. Agora, se eu aceitar, aí é diferente. A proposta vai ser colocada. Eu aceito ou não. Então quando a proposta é colocada e eu não aceito, aí sim eu não estou marcado, vamos dizer assim, eu não aceitei a proposta. Então, tudo da CPAD está explicando que ali foi línguas estranhas. A Bíblia diz tudo. Só que aí se você fala que ali é negócio estranho, então quem recebeu o dom mais excelente não foi nem quem estava orando 10 dias. Foi quem estava fora, porque eles receberam o dom de línguas estranhas e o pessoal estava interpretando a língua. Então como é que fica? Aí você vai pregar isso no púlpito do Belém? Como é que fica? Não dá, né? Não tem como. Então tem muitas coisas que você vai estar ali, você vai ouvir, que você fala bem assim, nossa, ele está viajando, está tudo errado. Mas você vai ter que dar glória, ficar ali quietinho, né? Meu Deus, tem misericórdia. Vai ter que ficar sofrendo ali. Também. Que o quê? Que foi idiomas mesmo, ali na parte. Foi idiomas. E onde veio essas línguas que são faladas hoje? Então, aí é que tá, eu particularmente, Essa língua, peraí, pode falar, André. Desculpa, Robert, mas eu acho que se você pegar lá a igreja de Macedo, a Universal, cara, até o modo dos pastores de lá falar é igual o Edir Macedo fala. Eles falam igualzinho. Do ministério dele, ele imitava muito vídeo do Yosef Akiva, Gilmar Fiuza. E ele procurava fazer igual. Hoje, William, a maioria desses jovens que querem ser pregadores, Mas eu não li a Bíblia, tá? eles não lêem Bíblia, eles imitam e aplica, às vezes até a língua estranha. Igual tem aquele canal lá do YouTube daquele cara lá. O Jacinto Manto? Não, como que é o nome dele, William? Da igreja não sei o que das galáxias. Eu não vou falar não porque é um palavrão. Sei. Bispo Arnaldo, que agora ele é bispo. Aff. Cara, é que ele fala muito palavrão no canal. Meu Deus. O pastor? Ele não é pastor. Ele é tipo zoeira, né? Ele é um cara que ele é afastado do evangelho. E ele fala isso de uma maneira que, se você parar para analisar, o cara não está errado. Ele falou que um dia, num podcast dele... É um cara que tem bigode? Isso! Aquele cara, mas ele fala sério? Eu pensei que era tipo vídeo zoando. Não, aquele cara lá, ele tem um conhecimento, pô. Ele era da igreja. Pensei que era zoeira. Ele falou que quando ele foi ser batizado com o Espírito Santo, o pastor chamou ele lá e falou assim, eu vou orar e só vou parar de orar quando você for batizado. Pronto, ele vai. Então vou falar logo uma língua. Aí depois de umas 5 horas de oração, ele falou que o galo já estava cantando e o pastor lá cansado falou assim, começa a dar glória, 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 glória. Aí ele falou que a língua começou a falar porque ele estava cansado. Aí o pastor batizou, igual o Galvão Bueno, é tetra. Entendeu? Então, Robson, e aí na cabeça dele, ele falava assim, não, eu vou começar a falar língua estranha. Pra mim ir embora logo. Porque eu sei que se eu começar a falar língua estranha, eu vou ser o cara diferenciado da igreja.
Entendeu? Coitado. E no nosso ministério, não tem um monte de irmãzinha lá que começa a cantar os hinos de fogo e daqui a pouco solta uma rajada que você até sabe a língua que ela vai falar. Não é. Então, Robson, e isso que o Andrinho falou, porque lá eles também pegaram você, Robson, e como que foi o choque? Não, no início, eu fiquei perturbado, porque eu falei, meu Deus, tudo que eu aprendi até hoje está errado. Eu perdi esses anos todos na igreja, mas isso foi para mim também acordar, porque tudo que lá no Mackenzie, ou você estuda, não tem essa. Então você tem que ler para você passar em qualquer matéria, ler muito. Então foi um choque de realidade, foi como se eles dissessem assim, você nunca teve interesse na leitura da Bíblia. Então tudo isso que você está sofrendo hoje, foi porque você procrastinou a leitura da Bíblia. Se você tivesse lido e estudado antes, hoje você saberia dessas coisas. Por mais que você não concordasse, mas você saberia tudo que eu estou dizendo para você. Então, e as línguas? Onde você ficou com a sua tese? Eu acredito. Depois que ele me explicou, não tem como, William. Contra fatos no argumento. Ele vai pegar aqui e vai mostrar para mim aqui. É que nem eu mostrei para você sobre o Apocalipse capítulo 20, aqui sobre o milênio. Eu li para você, você viu. Não tem como você falar que não é. Entendi. Foi quando ele mostrou, Atos 2, ele mostrou o povo falando em línguas, em outras línguas, e o povo falando que estava entendendo. Aí ele explicou, eles estão entendendo porque é idioma. Ou eles receberam o dom de interpretação, mas eles estavam bebendo. Como é que eles estão bebendo, fazendo coisas da carne e estão recebendo o dom do Espírito? Não faz sentido. Então, tudo que foi me mostrado baseado em livros, capítulo e versículo. Não, e a parte de Paulo? De línguas estranhas? Línguas e tal. Não, eu acredito que existe o dom de línguas que nós falamos, essa língua que nós falamos. Eu acredito, porque a Bíblia vai falar, vai mostrar também. Eu só não acredito que foi em Atos 2. Mas em outras partes da Bíblia, que nem em Efésios capítulo 1, versículo 7, vai falar que quando Paulo colocou as mãos sobre ele, eles começaram a falar em línguas e profetizar. Só que ali não tinha ninguém estrangeiro. Eles estavam na mesma cidade, era só 12 pessoas, Paulo e 12 pessoas. Pedro também, na casa de Pedro. Quem falou em línguas antes de William Seymour? Quem falava em línguas? Aqui no Brasil, no mundo? Dos apóstolos. Não, eu falo antes deles, não tinha igreja antes deles. Quem falava em línguas? Com certeza alguém deve ter falado, só que não foi registrado. Então, mas não é meio estranho para ter explodido depois de Seymour? Quem falou em línguas? Quem foi o... não tem como saber. Se não tem registro, como é que eu vou saber? Então, não é meio, sei lá, cara. Eu acho que alguém falou sim antes, mas só que não está registrado. Que nem o batismo com o Espírito Santo que fala, né? Com evidência de línguas é o que nós acreditamos. Só que a Bíblia fala não é isso. Mas... A Bíblia fala que o último dom que você tem que buscar é o dom de línguas. O último. É o último. O último dom é o de línguas. Ele fala dom de discernimento, dom de interpretação, dom da palavra, ciência, conhecimento. Então, por que no nosso ministério só ensina que quando você é batizado, a evidência do batismo é as línguas? Eu não tenho ideia dessa loucura, de verdade. Eu não tenho ideia de onde eles tiraram isso. Quando você foi batizado? Não, desculpa, volta aí. Você fez a pergunta, eu vou responder. Deve ser devido a Atos capítulo 2, a má interpretação, acreditando que quando o Espírito Santo desceu, ali foram línguas estranhas e não idiomas. Então eles pegam esse texto de Atos 2 e colocam como se fosse línguas estranhas, só que na verdade é idioma. Então a base deve ser Atos 2. A base deve ser é Atos 2. Então, Robson, por exemplo, você mesmo não disse uma vez que quando você pedia o batismo do Espírito Santo, você pedia. Certo. Você pedia. Um dia você estava orando, né? E quando o irmão você recebeu, você disparou a falar em línguas. Só que na verdade eu já era batizado e não sabia. O que eu estava pedindo para Deus era o batismo, e na minha mente esse batismo era com línguas estranhas. Então, aí complica, não complica? Porque parece que agora foi real, antes não foi. Então, mas na minha mente, porque eu fui ensinado errado, eu achava que eu não era batizado. Mas na verdade eu já era batizado. O que é o batismo, afinal? O batismo é quando você é inserido no corpo de Cristo. Esse é o batismo. Então, isso não tem que ser ensinado na igreja? Claro, William. Porque eu acho que eu fui também batizado uma vez e não falei porque, cara, eu queria dormir lá dentro da igreja. Sim, mas você foi batizado e você acredita que com línguas estranhas, você acha? Não, eu não falei em
línguas. Mas peraí, acho que eu não fui direito não, porque eu não falei. Não. Mas eu senti uma glória muito... E tem muitas pessoas que ela tem um complexo, porque ela não fala essa língua estranha. Ela fica desfocada, às vezes tem vergonha, porque alguém fala do lado dela, ela não fala. E ela perdeu até a vontade de orar para Deus dar esse batismo para ela, né? No Belém, no nosso ministério, para você ser consagrado, existe um requisito. E um dos requisitos é você colocar a data de quando você foi batizado com o Espírito Santo. E falar em línguas. Não, então, a evidência que ele acredita, quando ele pergunta para você, quando você foi batizado com o Espírito Santo, ele está perguntando para você no nosso ministério, quando você falou em línguas a primeira vez. Entendi. E um amigo meu, ele é crente, ele é um homem de Deus, ele é um homem amoroso, temeroso a Deus, temente a Deus, e não foi consagrado porque ele falou que não era batizado. Aí eu falei para ele, mas claro que você é, se aí colocasse uma data lá, quando você entrou para a igreja, colocasse qualquer data. Eles vão perguntar, então fala um decantas aí. Ele não vai falar isso para você. Falta um labachuri aí. Então as línguas, ela vem na sua mente. Você é batizado, então dá um calabaia aí. Ô Robson, mas quando Paulo, isso é evidência também, ele disse se levantar 1 ou 2 ou no máximo 3 que haja intérprete. Mas não está tudo errado na nossa igreja? Sim. Porque está todo mundo falando que não tem interpretação? Sim, está. E por quê? Então tinha que ser ensinado. Não tinha, mas... William, se ensinar hoje de manhã na escola dominical, à noite, é a mesma coisa. Porque ele não vai aceitar, eles não aceitam, eles acreditam que eles estão certos, mesmo se você pegando o versículo, mostrando, vai assim, não, eu acredito, eu aprendi assim. Aí você falou da predestinação, certo? Som. Por exemplo, Falso. se eu falar, mas se você não fizer, você vai pagar um preço. Não acredito em nada disso, irmão. Balela. Um dia um irmão falou com um camarada nosso assim, fulano de tal é sua preparada. Ei. Aí sabe o que ele falou? Eu pago o preço, mas eu não quero. Caso. Peraí então, eu ia te perguntar isso, você acredita? Acredito. Porque uma coisa que eu nunca entendi, Robson, assim, Andrinho, fica esse negócio, eu perguntei pro irmão, a gente vai pro céu? Não, a gente vai pro céu, a gente vai voltar. Ué, por que a gente fala que vai pro céu? Não, mas vai ter uma festa lá das bodas enquanto vai estar acontecendo a grande tribulação aqui. E como que é isso? Não vai ter, a Bíblia não fala disso. A Bíblia não fala desses 7 anos de festa lá no céu. Eu sei que o pastor Adilto ensinou isso muitas vezes na nossa igreja, mas é uma linha arminiana, é a linha do Belém. Sim. Só que se você pegar na Bíblia, você não vai achar isso. Então como vai ser o Aí ele pega assim, não, mais 7 semanas, aí você pega 70 anos, você soma aqui mais 7 e mais a última 4ª semana, são especulações. Mas se você pegar o texto, não vai dizer isso. Então explica desde Milênio. o início. Do início lá, vai. Aconteceu, você foi arrebatado. Você foi arrebatado? Quem já morreu com Cristo, morreu salvo, já está reinando com Cristo. E onde ele está agora? Ele está reinando com Cristo no céu. Ele está no céu, mas ele está no sono da morte, está no sono. Opa, então peraí, morreu aqui. Então eu sou meu pai, minha irmã, o meu irmão. Já está reinando com Cristo. Então eles estão com a consciência ativa? Já. Está com a consciência ativa. Mas não sei o que eu estou falando, é a Bíblia que fala. Então vai, beleza. Aí tá lá, vai. Aí depois no final de tudo. Aí sim, beleza. Para começar a eternidade plena com Cristo, é só depois daqui do capítulo 20, versículo 11, depois do último julgamento. E onde a gente vai viver? No final, acabou tudo. Aí eternamente com Cristo, na plenitude dele. E a nova Jerusalém? Isso, é aqui no 21. Aqui no 21. E essa terra? Não vai existir mais. Acabou. Peraí, ela vai deixar de existir? Precisa existir. Não tem mais terra. Ela vai se autodestruir? Sim, não tem mais. E a galáxia, Robson? Não, porque você está colocando em algo físico. O céu é algo espiritual. Então você está falando assim, quer ver? Se eu perguntar para você aonde é o céu, você fala para você, o céu é para cima. É para cima. E quem está no Japão, o céu é para baixo? Isso. E tudo isso aqui, então, não vai existir mais. Acabou. É céu. É eterno. Quando a Bíblia fala sobre Nova Jerusalém, e aí ele vai dar as medidas dessa Nova Jerusalém. A medida que ele dá aqui, se eu não me engano,
A medida que ele vai dar é tipo de... É não sei quantos metros, é como se fosse uma cidade daqui até o Pernambuco, mais ou menos. O que ele quer dizer aqui é que lá o lugar vai ser uma cidade tão grande que vai caber todos os salvos. Ele está dizendo de dimensão, porque se fosse realmente literal o que ele está dizendo aqui, então acabou. Então não ia caber, tipo assim, todos os mortos que já pisou na face da terra, se fosse realmente literal o espaço, não ia caber todo mundo. Só que não tem nenhuma cidade no planeta do tamanho que ele vai descrever aqui em Apocalipse, da dimensão que ele vai dizer. A maior cidade do planeta é o quê? Não sei que cidade que é, mas São Paulo é gigante. Mas o que ele está dizendo aqui dá umas 7 vezes maior do que São Paulo inteiro. Está dizendo assim, lá é grande, tem espaço para todo mundo, todos os salvos. Se é espiritual, o tamanho não importa. Só que a ideia de João, quando vai falar sobre o espaço, é dizendo assim, ela é grande e cabe todo mundo. Entendi. Entendeu? Ô Robson, e o milênio? O que é o... Vamos ler, essa parte é melhor. Milênio. Que o Heronildo ensinou pra gente que o milênio é gente nas boldas, não sei. Não, o milênio é a gente aqui na Terra junto com o diabo, 1000 anos. É um negócio meio esquisito, cara. Você já fez o curso teológico alguma vez? Não. Você já fez, Rodrigo? Não. Ó, no curso teológico, existem 3 formas de você interpretar a Bíblia. Alegórica, forma alegórica, forma literal e forma espiritual, certo? Quando você vai ler um texto, você tem que pegar o texto e interpretar ele todo, ou alegoricamente, ou literalmente, ou espiritualmente. Você tem que pegar, mas essa parte aqui é espiritual. Agora, essa parte do versículo aqui é literal. Não. Você vai explicar, você vai ler e vai explicar totalmente. Quando fala do milênio, não está falando de 1000 anos. Está falando de um período. Eu vou ler o texto para você ver, você vai concordar comigo, tá? Eu vou ler e você vai me falar o que você entende aqui. Tá gritante o texto, tá? Ó, Apocalipse capítulo 20, fala do milênio. Só que o milênio já começou. O milênio começou lá na cruz do Calvário, quando Jesus morreu. Ali começou o milênio. Agora eu vou ler o texto e vocês vão entender. Apocalipse capítulo 20, versículo 1. Vai dizer assim: então vi um anjo que desce do céu, trazendo na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Certo? O que você entende? Um anjo com a corrente, certo? Normal. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e acorrentou por 1000 anos. Certo? Versículo 3. O anjo lançou no abismo e fechou e pôs um lacre na porta, de modo que ele não pudesse mais enganar as nações até que terminasse os 1000 anos. O que você entende desse texto, Andrinho? Peraí, esse texto aqui é literal? Então, é isso que eu ia te perguntar. Esse texto é um Tem alegoria no meio. Ou literal? Tem alegoria. Calma aí, tem alegoria, então não pode ser literal. Vamos descartar o literal, certo? Então o literal já foi descartado. Agora sobrou o quê? Espiritual e alegórico. Alegórico. Então vamos continuar lendo. Então, se não é literal, porque tem dragão, tem anjo, tem corrente, vou continuar lendo para você entender aqui. O versículo 4. O versículo de número 3. O anjo lacrou e colocou um lacre na porta, de modo que ele não pudesse mais enganar as nações, até que terminasse os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um tempo. Vamos ler só até aqui. Começa com a visão, né? Um anjo descendo com uma corrente, e ele prende a antiga serpente, que é o dragão, que é o diabo, o texto fala que é o diabo, por 1000 anos. Então, se o texto é alegórico, então 1000 anos não pode ser literal. Sim ou não? Sim. Se 1000 anos não é literal, só para você ter ideia, o diabo, ele é palpável, ele é ser humano ou ele é espírito? E como é que ele pode ser preso com uma corrente se ele é espírito? Não tem como. Verdade. Então, quando ele fala que o anjo desceu com uma corrente e prendeu Satanás, que corrente é essa que ele prendeu? Sendo que ele é espírito. Então ele fala que ele prendeu. Qual o objetivo de prender Satanás? Eu vou ler de novo e você vai me explicar qual é o objetivo. Olha lá. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo,
e acorrentou por 1000 anos. O anjo lacrou o abismo e fechou e pôs um lacre na porta, de modo que ele não pudesse mais enganar as nações até que terminasse os 1000 anos. Depois é necessário que ele seja solto por um tempo. Qual o objetivo de prender? Não enganar as nações. Não enganar as nações. E quando isso aconteceu? Lá na cruz do Calvário. Quando Jesus morreu, e ele e todos os adeptos de Satanás diziam que Jesus não era filho de Deus. Que Jesus era uma história de carochinha, que ele não ia vir, que ele não ia ressuscitar, que isso tudo era mentira. Quando Jesus veio e morreu na cruz do Calvário, acabou, porque ele ressuscitou. Não tinha como mais o diabo enganar as nações, porque isso aconteceu e foi real. Então lá aconteceu os 1000 anos. De lá para cá, esse período de 1000 anos, agora ele não pode mais enganar as nações. Já aconteceu. Então ninguém pode falar assim, o Filho de Deus não veio na terra. Mentira, ele veio, está comprovado, tem sepultamento, tem a tumba dele lá, ele ressuscitou. Então ele não pode mais enganar nações. E por que tem muitas pessoas que é enganada hoje? Sendo que ele não pode mais enganar ninguém? Porque ele está acorrentado, certo? Essa corrente não é uma corrente alegórica? Isso. Não é algo literal, porque ele é espírito. Só que Deus enganou, Deus acorrentou, então dá a entender que há um limite. Ele está acorrentado e há um limite. Imagine se você tem um cachorro e ele está acorrentado. Se eu passar do outro lado da calçada, ele não pode me morder. Isso. Porque ele está acorrentado. Qual é a possibilidade desse cachorro me morder? Só se você chegar perto. Exatamente. Eu entrar no território onde ele está acorrentado, ali ele pode me morder. As pessoas que são enganadas pelo Satanás, é aquelas que são atraídas para o ambiente dele. Aí a gente leva para um outro lado, que tipo assim, Pode. o William era usuário de drogas. Então, todos os dias ele tem que matar um leão. Se ele achar que ele já estou liberto, eu sou super crente, não vigiou. Não vigiou, vai. Foi lá no meio do ninho da serpente lá. Ficou lá. Aí os caras lá fumando um baseado. E ele sentindo o cheiro. Não tô fumando não, mas só tô aqui sentindo o cheiro. Faz sentido ou não? Ele tá onde o diabo Ele tá no ambiente da corrente do diabo. E aí ele vai enganar, vai seduzir e vai pegar e vai morder. É que nem uma pessoa que era adúltera, que traía a mulher. Aí ele vai lá pro prostíbulo fazer o quê? É verdade. Então, quando fala de 1000 anos, aí o texto base para 1000 anos na Bíblia é esse texto, não tem outro, é esse texto aqui. Só que você vê que o texto não é literal. Então, se não é literal, 1000 anos não é literal. Então, nós temos que interpretar do jeito que deve ser interpretada a Bíblia. Se é literal, então tudo é literal. Então a corrente é literal, o dragão é literal, o poço é literal. Se não é literal, então não vamos interpretar literalmente. Então é alegórico o texto. Então esse negócio de milênio não existe. 1000 anos. Vai ficar fazendo o quê 1000 anos lá? Reinando no céu? E as pessoas vão ficar reinando na terra? Não faz sentido isso. Faz sentido. Por isso que quando eu vi isso a primeira vez, eu falei, isso não faz Só que, William, a questão é, quando você vê algo estranho, você tem que pesquisar, você tem que estudar. Se você tivesse pesquisado na época, hoje você já sabia disso. Isso. Só que nós temos preguiça. Acho que é isso. E deixou no seu achar e acabou. Então esse é o nosso defeito. E o que mais, Robson, na Bíblia você abriu? Nossa, tem muita coisa. Por exemplo, Adão e Eva. O que foi o fruto? O fruto foi fruto mesmo? Não, foi um fruto. Foi um fruto só que mesmo. não foi maçã, né? Foi um fruto mesmo. Foi um fruto. Só que não foi maçã. Só que, quer ver uma coisa que talvez vocês não sabem sobre Adão e Eva? Quando Adão e Eva pecou, eles perceberam que estava nu e tudo, se escondeu. Qual foi a hora que Adão se arrependeu? E Eva se arrependeu? A hora? Que pediram perdão para Deus? Foi a hora que Deus não tem. E Adão nunca pediu perdão para Deus. Adão nunca se arrependeu. Ele só pecou, falou a Deus, foi Eva. Eva falou, foi Adão. Foi a serpente, expulso. Você não vê ele pedindo perdão, você não vê ele se arrependendo. A questão de salvação. O nosso ministério, ele peca muito na questão de salvação. Se eu perguntar para o Andrinho, quer ver? Você é do Belém, você representa agora os membros da igreja do Oliveira, tá? Eu vou te dar dois exemplos. O William é um homem de oração. Essa semana o William orou, jejuou, leu Bíblia, foi para o monte um dia, se consagrou. E eu
Sou da mesma igreja que o William. Essa semana eu fiquei assistindo filme essa semana toda, fiquei jogando bola, fui pra praia, não quis saber de Deus, fiquei lá à vontade, nem peguei a Bíblia essa semana. Se no domingo fosse o arrebatamento, quem você acha que subiria? Eu ou William? Se a gente for... Se você representa o povo do Belém. Pelo olhar de santidade, o William. O William subiria. Porém, eu não tenho essa visão. Qual é a sua visão? A minha visão é que a salvação é pela graça. Pela graça. Então não é mérito meu, não é mérito pelos seus atos. Não é pelo que você faz. Porque se fosse pelo que você faz, não tinha sentido Jesus ir morrer na cruz do Calvário, porque você se salva. Entendi. Então a salvação não é por aquilo que você faz, é por aquilo que Jesus fez na cruz. É claro que um salvo, ele tem atitude de salvo. Então, para ficar claro, eu não faço coisas para ser salvo. As minhas ações não definem a minha salvação. Eu faço coisas boas porque eu já sou salvo, não porque eu quero ser salvo. E isso não é algo forçado, tipo assim, eu não vou olhar para aquela mulher ali, ai meu Deus. Não, eu não vou cobiçar ela porque eu sou salvo. Isso não é algo forçado, é da minha natureza. A minha vida é uma vida santa. Mas todo mundo que eu pergunto isso pro Belém fala assim, não, o William vai subir, porque ele orou essa semana, ele jejuou. Não, mas não é por nós, é por Deus. É por Deus. Só que o que é pregado no Belém? Que nós, não, você tem que orar, porque senão você vai pro inferno, você tem que... É assim mesmo.